Boa tarde, começamos nesta tarde radiosa de sol, esquentando para quem gosta, uma delícia esse calorzão. Eu tenho o prazer de receber aqui a professora Ângela Fátima Ortiz Martins, que é diretora da FEGO. A FEGO é um centro cultural que nós temos em Taubaté, é um celeiro de formação de artistas plásticos, de músicos, de atores, é uma usina cultural. Mas antes de ter o prazer de falar com a professora, eu vou pedir o seu apoio de sempre. Olha, compartilhe essa nossa transmissão, está na minha página no Facebook, página Jufre Neto, também na página da Rádio Cultura Taubaté. Você entra lá, é facilzinho, sei que você vai gostar, não vai ter esforço nenhum, só dá um cliquinho em compartilhar e você ajuda aqui a ampliar o alcance da nossa entrevista. Professora, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Deixou seus afazeres lá na escola para vir aqui. Sim, mas é um prazer muito grande falar da FEGO principalmente. Que bom. Professora, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que a senhora é daqui de Taubaté, fez pedagogia aqui, não é? Sim. E tem algum tempinho aí de estrada, não é? Sim, graças a Deus. Eu terminei meu curso normal na época, né, o magistério. Sim. E fiz faculdade de pedagogia aqui na Unital e me formei em 1971. Das primeiras turmas, então. E de lá, em 72, eu fui para Campos do Jordão. 71, desculpe interrompê-la, não tínhamos nem a Unital ainda agrupada, eram escolas isoladas. Não, eram faculdades isoladas. A minha era faculdade de pedagogia. E deve ter sido ali na filosofia, sim, né? Sim. Na Visconde. Era ali mesmo. Ali é famoso prédio. Teve a presença na inauguração da faculdade, se não me engano, então, à época, tinha sido o deputado federal Ulisses Guimarães, era culturado ali, né? Sim, verdade. A escola é de tradição. Sim, né? Professores maravilhosos que a gente nunca esquece. Professores daqui, de São Paulo, com certeza, não é? Sim, nós tínhamos a professora Modi, que era uma referência para mim. Tá. Nós tínhamos de biologia a professora que o sobrenome dela acho que era Simi. Era da de Taubaté também, maravilhosa. Esses ensinamentos serviram até agora, estão servindo até hoje. Pois é, eu tenho coisas que eu aprendi também que... Aliás, a gente como professor, também sou professor, a senhora sabe, a gente surpreende, eu encontro alunos ou pessoas que deu uma palestra há 15 anos, ontem mesmo alguém falou assim, eu vi, gosto muito das ideias do senhor, numa palestra que o senhor deu lá há uns 15 anos atrás, de fato, há 15 anos, e a pessoa não esqueceu, né? Tá vendo? A gente marca os alunos pro resto da vida, não? Sim, e os professores que a gente teve, e os professores que nós tivemos, também fizeram uma parte da nossa vida tão forte que nós quisemos seguir a carreira. Para mim foi assim. Que bacana. Foi. Eu sou de uma época, de uma geração, a professora um pouco mais talvez, em que o professor era venerado, era respeitado, Nossa, não é? Amado, muito. Isso, os professores eram os referenciais e hoje, dentro desse obscurantismo crescente, não é? Os professores são desvalorizados. Eu implico até, vai parecer aqui uma petulância talvez, uma antipatia, mas eu implico até chamar o professor de tio, tia. Eu acho que não é familiar desse jeito, né? É professor mesmo, professora e tal. Dependendo da idade, é até interessante quando são bem pequenos, para eles esse trato significa uma aproximação, mas com o tempo essa aproximação, essa afetividade se torna uma evidência para que eles consigam aprender. E eu pelo menos acredito que dentro da educação, existindo o laço afetivo entre professor e aluno, ele aprende e ele aprende a respeitar também. Sim. Tá certo. Eu só não deixo me chamar de tio na sala. Ô tio, não. Não, eu também. Ninguém me chama de tia, não. É de tio, professora só. Professor. Muito bem. E aí, a senhora foi para Campos do Jordão, lá... Fui para Campos do Jordão. Aqui eu comecei minha carreira como professora de supletivo na Vila das Graças, no SESI. O SESI tinha unidade na Vila das Graças? Tinha, era CE 86, Centro Educacional SESI 86. Tinha o Centro Educacional 4, aqui na Rua dos Operários. Rua dos Operários, aqui no centro. E depois tinha outros que eu agora não me recordo.
Mas eu era muito chamada para eventuar, que na época chamava substituta. Substituta. Eu exercia bastante essa função ali no CE4. E daí, depois... Desculpe interromper, que era a rotina de professor iniciante, né? Ia para um lado, para o outro. A minha tia, minha falecida tia, Sebastiana, era professora e no começo ela foi designada para uma escolinha de roça numa fazenda lá no Vale Histórico, se não me engano, Areias, lá nos confins. São José do Barreiro. Aquelas distâncias todas. Sim, adorável. E esse modelo tinha em Portugal também. Eu fiz meu doutoramento lá e, aliás, está em andamento, se não concluí, lá em Portugal, e ouvindo à noite aquelas rádios antigas, relatos antigos, e de uma professora contando o início da carreira dela, que foi para o norte, o Minho, não é? Um pobre, região pobre e tal. E foi deslocada para uma casa e aí as professoras ficavam em casa de família, como aqui também. Sim, né? sim. Muita similaridade, sim. né? Eu fiquei em casa de família quando eu fui para Campos do Jordão. Sim, que bacana. Eu tinha 21 anos. Só que professora lá, na ditadura depois de Salazar, aí a coisa era asfixiante. As professoras eram proibidas de se casar até uma certa idade, não podiam andar em público sozinhas, tinham que estar sempre acompanhados com uma outra professora, ou então com um pai, o responsável, um familiar. Meu Deus, né? isso eu nunca soube. Não podia ter certas frequências sociais, frequentar, por exemplo, um café, tudo isso era restrito, não é? Um regime de ditadura mesmo, de Salazar. Né? E nós aqui temos liberdade, graças a Deus. Ainda que uns brucutus queiram que volte para um regime de tortura, de assassinato, de morte, que se chama AI-5. Não é? Não teve um maluco agora que propôs isso? Né? Mas vamos afastar isso, vamos falar das coisas boas. Vamos falar de educação, que é muito bom. Que é o antídoto para isso, né? Não é mesmo? Sim, educação é o antídoto. Professor, até, desculpe, pela mais uma vez, eu fico tão chocado, nós professores, nunca imaginaria que nessa idade, que no século XXI, literalmente, a gente ia ter gente que agora acredita em terra plana. Absurdo. Não dá um choque na gente, não dá? Eu penso que é algum problema mesmo, chega a ser um problema psicológico, porque é um absurdo, um verdadeiro absurdo. E eu sempre ensinei meus alunos como que a Terra era... E a gente tem, meu Deus, o homem foi para a Lua, como que ainda tem gente que não acredita? Não, eles dizem que não foram para a Lua. Não foi para a Lua, mentira e tal. Não, mas a Terra olha, todos os demais planetas são esféricos. Se você pegar um binóculo e olhar para cima, você vai ver que é esférico. Só a Terra seria assim um disco, só a Terra. Jesus. Inacreditável. Né? Inacreditável, mas isso também é um pouco de orgulho, né? A pessoa não aceitar a verdade de acordo com a ciência, porque tudo tem que se resumir em ciência também. Ter humildade de acatar a autoridade, né? Sim, de acatar que alguém descobriu, que está provado. Então é tanto orgulho que não aceita. No caso está provado, só para você ter uma ideia, 2.200 anos, 200 anos antes de Cristo, Erastótenes, só com uma régua medindo a sombra e mais uma trena para medir distância, ele provou que a Terra era redonda, inclusive calculou o diâmetro da Terra, a circunferência da Terra, que é 40 mil quilômetros, para você saber. Viu? Maravilha. E nós acreditamos nisso, graças a Deus. Constatamos, é mais do que acreditar, né? Sim, constatamos. É maravilhoso o universo. A gente não sabe dele, mas o planeta Terra a gente procura saber. A nossa casa. É a nossa casa, graças a Deus. Linda. Aí Campos do Jordão, depois a senhora voltou para Taubaté. Então, depois de mais de 10 anos, eu voltei para Taubaté e assumi um cargo de professora em Tremembé, na cidade de Tremembé. Centro Educacional SESI 401, depois vim para o 411, que é Taubaté, que tem até hoje, ali no bairro da Estiva. Aí são referências de qualidade em educação, né? Maravilhoso. Nossa escola em Campos do Jordão, ela era a escola modelo até da região. Bacana. E lá nós tínhamos uma mistura social que eu sempre valorizei. Então, lá não existia o filho do empregado, do jardineiro, porque moravam na favela Santo Antônio, mas lá tínhamos junto, na mesma sala, com o mesmo uniforme, o mesmo lanche, que era na obra do Frei Orestes, que a escola SESI funcionava. Nós tínhamos o filho do juiz, nós tínhamos os filhos das professoras,
os filhos dos médicos, então dos comerciantes que estavam muito bem na cidade. Olha, ali em Campos, isso é um relato extremamente importante, né? Porque Campos é uma cidade que eu adoro, até a temperatura, né? Gosto de tudo lá em Campos. Só não gosto de uma coisa. A gente entrando na cidade, na avenida principal, se você olhar à direita, você está na Bélgica, né? Se você olhar à esquerda, você está na África subsaariana, ou seja, a pobreza, aquelas casas penduradas no morro, não é? Sem ter acesso ao mínimo dos recursos da cidade, que é uma ambulância poder chegar numa casinha daquela, Sim. numa necessidade, né? As pessoas do lado de cá desperdiçando num final de semana no supermercado. Eu tenho uma amiga que era hoje vereadora, minha querida amiga Joaquina, e que na sua adolescência era babá na casa dos barões, não é? Então ela ficava impressionada, que ele chegava no supermercado, ela relatou isso há 10, 15 anos atrás. No final de semana, no supermercado ali, compraram em guloseimas R$10 mil. Né? Uau. E ela ganhava de salário R$500 na época. Ela ficou pasma com aquilo, depois me deixaram lá, pronto, se quiser leve para casa. Não é? Então, de um lado, a riqueza abusiva, desperdiçada, e do outro, a miséria. Então, tem um relato desse, de um órgão social que integrava as classes, é muito bacana. Fomos abençoados. Eu digo que foi um grande presente de Deus a minha ida para Campos do Jordão e a experiência que eu tive lá. Eu amadureci na marra, porque eu era muito jovem, mas foi assim, realmente um trabalho de equipe maravilhoso. Nunca, sabe, professoras incríveis, professores incríveis. Sim. E nós tínhamos realmente um objetivo e conseguimos alcançar tudo que a gente queria da melhor maneira possível. Ou seja, a disciplina, o esforço, o trabalho é custoso, mas tem compensações. Cantava o hino toda semana. Cantava o hino, sim. E como nós trabalhávamos dentro de uma obra assistencial que era do Frei Orestes, ainda vivo na época, também tínhamos as orações. E as pessoas que não eram católicas e que tinham outras religiões respeitavam. E nós também respeitávamos e não obrigávamos a pessoa. Ninguém constrangia ninguém. Não. Era totalmente diferente do que é hoje. Pois é. Ou a gente supera esse clima de ódio que está se espalhando, principalmente por instrumentos, infelizmente. As redes sociais são que nem uma faca. Pode ser o bisturi que salva a vida ou pode ser o punhal que mata. Né? Sim. E as redes sociais, elas transmitindo o que chama de fake news, elas estão dividindo a sociedade e estimulando o ódio. Que não existia, né? A gente não percebia isso. Na minha opinião, muito pequena diante da sua, que nada, professor. Eu penso que as famílias, elas não estavam preparadas para serem formadas há uns 20, 30 anos para cá. Tá. Então, elas foram se formando sem uma base mais sólida, inclusive de valores, respeito, amor ao próximo, faz para o outro o que eu quero que faça para mim. A regra de ouro. E daí, pelos problemas, principalmente sociais, que eles foram tendo, houve toda essa transformação negativa na sociedade. É muito pequeno diante do que você já sabe. Mas pela minha experiência, é isso que eu sinto. Que é esse conhecimento, essa vivência, né, que tem toda essa importância. Professor, agora vamos falar da nossa querida Feio Camargo. Feio Camargo é uma escola municipal, uma escola de médio para grande porte. Temos lá 52 funcionários, não é? 42 professores, cobrindo uma gama imensa de expressões artísticas e culturais, e é o nosso orgulho aqui de Taubaté. Né? Sim. É uma referência. Ela cresceu, nós estamos atualmente com 1.400 alunos. Isso que eu ia perguntar, 1.400 alunos? 1.400 alunos, 80 funcionários. 80? 80, contando com a empresa terceirizada da limpeza. Sim. Mas contando com professores, pessoal da secretaria, da direção,
nós compomos hoje 80 funcionários. Tá, então tem 28 terceirizados, porque nós temos aqui, na relação de estatutários e cargos de confiança, 52. É que nós contamos também aqueles que são eventuais. Para nós, então eles fazem parte do corpo docente e são importantes todos. Não, claro que são. É por isso. Eu só não citei porque não está na lista de... Então, até me desculpe, não quis. Não, de forma nenhuma. É bom saber, porque eu, como homem público e homem público taubatiano, eu me interesso por todos os setores da administração pública, todos, né? Então, eu regularmente confiro esses dados, vejo custos, vejo necessidades, curvas salariais, assim por diante. Então, o panorama que estava na minha cabeça era esse. Eram os servidores que estão na lista de servidores públicos, municipais. Sim, Mas que bom, então chega a 80. Chega a 80 e, inclusive, nós temos em janeiro mais um outro processo seletivo para eventuais, porque como as áreas lá são bastante diferentes em relação às outras escolas, evidentemente, que lá é uma escola de arte, então nós temos dificuldades em conseguirmos professor eventual. Tá. Realmente, mesmo na rede normal, tem essa dificuldade, a temporalidade de professores, tem licenças, e assim por diante. Que a sala de aula não pode ficar sozinha. Então, o professor com licença médica tem que ser substituído. Isso necessariamente, ou quase necessariamente, vai ser alguém eventual temporário, né? Sim, e que tenha também toda a bagagem acadêmica para tal. Além disso, não pode ser alguém só para ficar lá na sala. Professor, eu estou lembrando aqui dos professores antigos lá, ou mais antigos, de quem? Por exemplo, o professor Mário, o professor Fábio, professor Álvaro. Estão lá. Piano, aliás, violão, piano. O Álvaro é artes visuais. Artes visuais, isso, né? Lá nós temos alguns professores já que estão há mais de 20 anos na escola. Mário é violão mesmo, né? Mário é violão. E o Fábio, piano. Sim. O Álvaro, que é artes visuais. Sim, né? São excelentes profissionais. Sim, reconhecidos e formadores, né? Professora, e quais são as grandes linhas? Porque o nosso público, ou a população, nem sempre sabe o que a FEGO oferece. Quais são os cursos que ela oferece? Artes visuais. Artes visuais, que implica... Vamos traduzir para a população menos afeita ou menos familiarizada com isso. O que vai ser artes visuais? Pintura? É pintura em tela. Temos também o pastel, cerâmica. Modelagem. Então, tudo isso está em artes visuais. Está em artes visuais. Então, principalmente o curso técnico... Ele tem muitas, não tenho certeza, mas acho que 1.400 horas do curso técnico. E com um currículo bastante extenso. Então, lá nós graduamos, aliás, chegamos à certificação de segundo grau. Sim, nas 4 áreas. Então, vamos lá, artes visuais. Artes visuais. Depois nós temos teatro. Dança, que implica o balé clássico. Que bom, E música, que daí temos os instrumentos musicais e o canto, que fazem parte da área de música. A minha secretária, a Rose, ela está na área de música, não é? E piano. Sim. Muito bem. Então, vou recordar, artes visuais, teatro, música e dança, ou dança e música. Não é? A mais tradicional lá, começou com a música, ou não? Sim, começou com a música. Só ter um pouco do histórico disso, da escola, os precursores, os pioneiros. Sim, professor Ives. Nós temos 50, ele está ainda, de vez em quando, ele nos visita. Olha. Sim, ele nos visita. Um louvor ao professor Ives Schmidt, né, que é essa expressão nacional, né? Inclusive, nós temos um trabalho do nosso coordenador geral não foi o doutorado, foi mestrado, onde ele trabalhou as músicas do professor Ives. Bacana. Aí, citando a Avenida Cavalo Anguera, ele compôs músicas de acordo com os bairros ou as avenidas de Taubaté. Puxa, eu não sabia. É riquíssimo. Olha, preciso trazer o professor Ives aqui, vai dar honra de ser entrevistado. Nossa, por maravilhoso. Nós aqui. Eu estive
nesse evento, na Unital, e foi mesmo emocionante. Inesquecível. Sim. Professora, então, as 4 áreas, nós formamos, então, alunos que saem com a certificação de 2º grau, saem técnicos, então, sim, é isso? Sim. Tá. Isso os habilita a disputar o mercado de trabalho. Sim, porque é autorizado pelo MEC, nós perfeitamente temos todo reconhecido. o cuidado de reconhecer. Então, nós temos alunos hoje que eles estão fazendo faculdade no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, na área de dança, eu tive o prazer de entrevistar aqui aquela bailarina Stephanie, né? Ou Stefania, se eu não me engano, que está hoje no Balé Bolshoi em Joinville, né? Isso. Tive um garotinho, olha, agora eu vou esquecer o nome dele, com 9 anos de idade, ou 11 anos de idade, aqui do Belém também foi aprovado lá no Balé Bolshoi, né? Nós temos alunos que estão aqui no Brasil e fora também fazendo sucesso. De música. Na área de dança, de música também. De música temos muitos que também estão atuando, cada um com seu instrumento. De teatro, temos alunos que já fizeram faculdade de teatro, estão aí na mídia já. Bacana. E a gente fica super feliz. Agora nós tivemos a estreia do filme da Hebe e vamos ter no início do ano também na televisão, com a participação de alunos nossos, de um aluno nosso, que ele vai ter o personagem do Feguinho, irmão da Hebe Camargo, num seriado na As Globo. pessoas saberem quem que é o inspirador, o patrono da escola Fego Camargo. Conta para nós, professora. Sim, com muito prazer. É o pai da Hebe Camargo, queridíssima do Brasil. Sim. E, inclusive, nós tivemos a visita há pouco tempo do sobrinho dela, esqueci, meu Deus, o nome dele. E o nome do filho dela é Marcelo. Tá. E ele esteve aqui na escola para conhecer a escola, ficou encantado, disse que vai voltar. E a gente está até aguardando mesmo. E temos até um contato mesmo direto com eles. E o Fego Camargo, ele começou a sua carreira dando aula. Mas depois foi solicitado um diploma acadêmico, ele não tinha. Aí ele parou de exercer como professor e começou a fazer marchinhas. Então ele fazia as marchinhas nas casas das pessoas bem providas, ricas aqui de Taubaté. Sim. E ele oferecia para as madames, para as donas das casas. Então ele trabalhava assim e também com comércio. Assim, ele fazia aquelas músicas, os singles, né? Sim, os jingles, né? Jingles. Ele fazia os jingles para ganhar o seu dinheiro. Depois foram para São Paulo. Vida de artista, maravilhoso. E nós temos lá a música dele na escola. Bom, eu quero ir lá visitá-lo, professor. Né? Vai ser um prazer muito grande. Então tá, bom. Então, saem técnicos, e como é que é o acesso? Você que está nos ouvindo, eu quero seguir a carreira artística e quero me diplomar na melhor escola da região. Sim, como é que faz? Mais ou menos em agosto. Nós temos ideia de quando vai sair o edital para alunos novos do ano seguinte. Tá. Aí a pessoa faz a inscrição. Já tem o edital em andamento, então? Já está vigiando ou já encerrou? Já encerrou. Desse ano nós já tivemos até os testes. Tá. Essa semana daí sai a primeira classificação, depois a segunda classificação, a matrícula, aí começa a estudar na Fego. Então tem que esperar agora até agosto do ano que vem. Agosto do ano que vem, mas não é para a pessoa que já tem conhecimento, não. A classificação, ela existe, mas é também para os novatos, para quem tem vontade de aprender. Muito bem. A escola é inteiramente mantida pelo poder público. Sim, né? É a única escola do Brasil municipal de artes, principalmente com 4 áreas como nós temos. Olha, é um recurso orçamentário muito bem empregado. Eu tenho discutido aqui alguns gastos do município, por exemplo, comentam os gastos em esportes, por exemplo, vôlei. O vôlei gasta 4.400.000 reais por ano. É importante, eu também vibro com vôlei, mas eu acho que transforma muito mais a nossa sociedade um gasto um pouco maior, que é da Fego Camargo, muito pouco maior do que isso por ano, e que impacta, eu estou aqui gratamente surpreso, com muita alegria, 1.600 alunos. Nós estávamos com 1.600, agora no final do ano alguns desistiram, então diminuiu um pouco, mas o importante que vai também te alegrar
é que nós temos alunos de vários bairros de Taubaté, das escolas da rede escolar municipal, e estão lá estudando com a gente, e então é uma alegria grande ver que... Porque a massa maior de impostos, nós estamos num país que é hipócrita, né? Não é falado, porque é absolutamente escondido, e o disfarce é imenso. Quem paga imposto no Brasil, por causa de um sistema tributário regressivo, o que significa sistema tributário regressivo? É um sistema tributário que cobra imposto do pobre e não cobra do rico. Por exemplo, um milionário que aplicar na Bolsa, ele não paga imposto por isso. Se ele tiver um iate, ele não paga IPVA. Agora, o pobre, ele tem que comer, e quase 100% do que ele ganha é para o consumo, é comida, é o gás, é a luz, né? E ele paga imposto sobre isso. Ele não tem como escapar. Então, a carga tributária, e se ele tiver uma motinho, né, ele paga IPVA, o rico não paga pelo iate. Então, o pobre é que paga imposto no Brasil. Então, é para eles que tem que reverter o imposto. Então, quando a senhora fala que tem todos os bairros de Taubaté, está voltando para ele mesmo. Sim, e é muito bom isso. Sim, é muito bom. E só aluno de Taubaté também. Não temos alunos de outras fora, cidades. Né? Sim, sim. Inclusive, nessa semana estamos com a apresentação de balé. Hoje, a semana que vem de novo. Nós temos uma infinidade de apresentações de todas as áreas e o público todo está convidado a ir até a escola e assistir o que... Professora, tem um site da escola, não tem? Um perfil? Não temos atualmente, Precisa ter, né? Mas nós pretendemos o ano que vem. Nós tínhamos um perfil no Face, um perfil no Instagram para conversar com jovens, até no TikTok, se eu não me engano, que é uma rede social de filmezinhos que atinge os jovens. TikTok, precisa estar lá. Né? Sim, o ano que vem a gente está prevendo isso. Que bom. Senhora, chegamos aqui, final do nosso programa. Um prazer, a senhora é muito simpática. Obrigada. Agradeço a disponibilidade. Parabéns pela escola, pelo seu trabalho. E o quanto antes eu quero ir lá visitá-lo. Sim, é um prazer recebê-lo. E realmente a Escola Fego Camargo é uma joia rara no nosso país. É verdade. As pessoas que quiserem lá conhecer será um prazer. E nós vamos falar de uns planos futuros de ter o complemento do segundo grau, passar para a Unital, ter faculdades, né, de arte, né, de música, dança, teatro e assim por diante. Muito bem, mais uma vez eu peço o seu apoio para divulgar esse nosso programa. Entre lá, procura no site da prefeitura, tem um link da Fego Camargo, um linkzinho simples, você pode encontrar alguma coisa, tá? Ou então procura no Google Fego Camargo, você vai chegar na escola, vai chegar no telefone e você pode conversar. Então, eu lhe peço, mais uma vez, curta, compartilha essa nossa entrevista. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, Vale do Paraíba e região. Você está na Rádio Cultura M 790. Aqui você tem Primavera, é sucesso na sua